Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Hoje teremos uma aula sobre tópicos gramaticais, uma aula sobre parônimos, palavras que parecem iguais, mas são muito diferentes. Vamos lá? E quais são os objetivos da aula de hoje? Temos como objetivo dessa aula de hoje tratar de alguns pontos de gramática que geram dúvidas quando vamos escrever, tá certo? Ou mesmo falar, tá? A ideia é que assimilemos o conteúdo, que não seja uma aula de decoreba, tá certo? Então, vamos focar em compreender alguns desses pontos que geram dúvida e tentar compreender o sentido da gramática na escrita dos nossos textos, na nossa produção textual. Vamos lá então. Parônimos, palavras parecidas, mas muito diferentes. Comecemos pelo mal com L e mal com U. Qual, afinal, é a diferença entre um e outro? Quando falamos, por exemplo, ele canta muito mal, queremos dizer que ele não canta muito bem. Esse ele canta muito mal escreve-se com L. Por quê? Porque esse mal é um advérbio. Ele se refere ao modo pelo qual o sujeito está a cantar, correto? Como advérbio, ele tem por oposto o bem, ou seja, ele é um mal escrito com L, tá certo? Outro exemplo, ele está indo pelo mau caminho. Trocando mal pelo seu oposto, teremos ele está indo pelo bom caminho. Bom não é um advérbio, bom é um adjetivo, correto? Ele é uma qualidade do caminho, no caso. Então, ele está indo pelo mau caminho. Se eu estou falando de um adjetivo cujo contrário é bom, então é com U que eu escreverei esse mal, tá certo? Então, qual que é a dica? É trocar pelo oposto. Se eu digo mal e esse mal significa bem, então é com L. E se eu digo mal e o oposto desse mal é bom, então eu escrevo com U, tá? Ele canta muito bem, ele canta muito mal, com L. Ele está indo pelo mau caminho, ele está indo pelo bom caminho. Outro caso que palavras muito parecidas causam dificuldade na escrita, o mas e o mais, né? Mas, o que é o mas sem o i? É aquela conjunção adversativa. E o que é uma conjunção adversativa? É o porém, todavia, entretanto, tá? Adversativa, você está falando algo adverso. Você diz uma coisa para depois dizer algo adverso, dizer outra coisa, né? Ou como, enfim, ele sofreu um acidente de carro, mas, né? Tem um outro sentido. Olha, ele sofreu um acidente de carro, uma coisa, carinha aí, negativa, mas não se feriu gravemente, né? Mas você vai estampar ao outro lado, né, do fato que você está a dizer, mas que tem o sentido de entretanto, todavia, porém. Esse mas é escrito M-A-S, mas. Por outro lado, o mais com i não quer dizer
Não se confunde com esse mas, que é o porém, todavia, entretanto. O mais é o mais mesmo, de adição, de soma, tá? É de aumento, de intensidade, tá? No caso, exemplo aí, eu sou o homem mais feliz do mundo. Esse mais é escrito com i. Outro caso que gera muita dúvida são os porquês, escritos separados junto com acento, né? Junto com acento. Vamos entender como escrever corretamente os porquês? Bom, comecemos pelo porquê separado e sem acento. Quando estamos escrevendo e aparece o porquê separado e sem acento, é quando dá para trocar por qual razão, tá? É separado. Lembre-se disso, por qual razão é separado. Então, por que você quer comprar o sapato? Por que separado, sem acento no início da frase, né? Por qual razão você quer comprar o sapato? Outra frase, não sei por que ele foi embora. Esse porquê não seria junto? Não, seria separado, porque ele está significando o seguinte, não sei por qual razão ele foi embora. Muito importante, tá? Próximo porquê. Porquê separado, agora com acento. Como usamos, tá? Esse porquê separado com acento, ele vai aparecer só no fim da frase. Tem o mesmo sentido, por qual razão, mas ele vai aparecer no fim da frase. Ele foi embora. Por quê? Ele foi embora. Você sabe por quê? Por qual razão? Separado, só que como tá no fim da frase, com acento. Correto? Tem mais porquês por aí. Porque junto. Esse é fácil. Esse é quando a gente vai dar uma explicação, tá? Uma explicação na resposta. Então, quero comprar o sapato porque o achei bonito. É uma explicação na resposta. Junto, sem acento. Tá certo? Agora, tem um outro porquê, que é junto e com acento. Ele é um porquê diferente dos outros. E qual o porquê? O porquê é o seguinte, ele é um substantivo. O porquê. Substantivo admite o artigo que o determina na frente, o porquê. Esse porquê é um substantivo. Então, ele é junto e com acento. Quero saber o porquê você comprou esse sapato caríssimo. O porquê de você ter me dito X, Y. Esse o porquê. Se a gente coloca o artigo na frente, o porquê, ele é um substantivo. Então, um substantivo junto e com acento, tá? Revisãozinha. Separado por qual razão? Tanto na pergunta quanto na resposta. Separado por qual razão também? Com acento no fim da frase. Junto, sem acento, explicação. Fiz porque quis. E junto com acento é o porquê. É quando ele é um substantivo. Tá certo? Vamos para a próxima? Agora, junto ou separado? Meu Deus, como eu vou escrever essa palavra? É junto ou separado? Vamos lá. Agente, né? Agente, separado, nós. Agente, escreve. Separado, agente, quando falamos nós. Quando dá para trocar por nós. A gente é legal, singular. Nós somos legais, plural.
tá? Agente separado. Por quê? Porque se fosse junto, seria um agente secreto, 007, qualquer coisa que o valha. Junto, agente policial, agente de saúde. Outra palavra, afim ou afim. Nunca sei como é que escreve, professora. Quando é finalidade, tá? Quando tem a ver, quando a ideia é de um objetivo. Por exemplo, aí, trabalho a fim de receber o meu salário, a fim de, separado, objetivo separado. Eu trabalho para receber o meu dinheiro, separado, a fim de, tá? Quando é junto quando é um adjetivo, tá? Como o afim é um adjetivo? Por exemplo, temos muitas opiniões afins, né? Muitas opiniões semelhantes. Quando é esse sentido, né? Com essa função de adjetivo é junto, tá? Palavras sempre junto, gente, que a gente escreve. Vamos lá. Devagar, depressa, é sempre junto. E sempre separado, de repente. Que significa o quê? De súbito, tá? É a mesma coisa, então é separado. De repente é separado, tá? Não é de repente junto. E uma outra coisa também, que é o seguinte, o nada a ver, que a gente usa bastante. Vocês veem aí, nada a ver é com o verbo ver mesmo, tá? Não é de haver. Nada a ver não existe, tá bom? É nada a ver com separado, tá? E com o V. Outra dúvida muito frequente, tá? Há 5 dias ou há 5 dias, com A, de haver e com A, que é a preposição, sem o H. Haver é passado, tá? Então, vi meu pai há 5 dias. Isso sempre quando vamos falar do passado, a gente vai usar com H e com acento. Há 5 dias. E não precisa também falar há 5 dias atrás, porque aí fica um pleonasmo, porque há 5 dias vi meu pai. Há 5 dias o atrás você não precisa falar, porque já se sabe que é algo que aconteceu no passado. Porque se eu digo há 5 dias sem o H e sem o acento, eu tô falando de uma preposição e tô falando do futuro, tá? Verei meu pai há 5 dias, eu verei meu pai daqui a 5 dias. Essa é a diferença. Quando a gente está falando do passado, é o haver, com H e o acento. E quando a gente fala de futuro, é só o A sozinho, uma preposição. E aí, no passado também tem uma outra situação, né? Faz 5 dias que não vejo meu pai. Vemos muitas vezes pessoas querendo concordar demais, falar bonito e dizer fazem 5 dias ou fazem 2 anos que eu não vejo fulano. Fazem não, faz, tá? Porque a gente está falando de tempo, a gente está falando um verbo impessoal nesse caso específico, tá? Então, há 2 anos não falo com meu pai, ou faz, nunca fazem, tá? É impessoal, não tem plural. Faz 2 anos que não falo com meu pai. Compreendido? Vamos para o próximo ponto. Aí, a famigerada sessão, né? Que nunca se sabe se é com S, com C, com cedilha, com 2 S's. Sessão. Olhem bem esse logotipo aí de um programa da televisão, que eu nem sei se existe ainda, mas tá aí. Sessão da tarde, né? Filme, cinema. Sessão com S no início, com 2 S's no meio, significa um período de tempo. Sessão da tarde é um período de tempo ali que você vai ver um filme. Uma sessão de cinema também, S e 2 S's
no meio é assim que se escreve. Já seção, iniciando com S e ali no meio C cedilha, vem do verbo seccionar, tá? Cortar, dividir. Então, representa uma fração, é uma parte de um todo. E aí, eu uso seção com esse sentido, por exemplo, para me referir a uma seção de uma loja de departamentos, a uma seção do mercado, a uma seção de determinada empresa que lida, por exemplo, a seção de recursos humanos, é uma parte da empresa, tá? Então, vem do seccionar. Quando você tem esse sentido de uma parte relativa ao todo, é dessa forma que você vai escrever. Porque a seção que começa com C e no meio são dois S's, vem de quê? De ceder, tá? Então, quando você vai dizer, aí no caso, a cessão da casa está prevista no contrato, a cessão, né, é de ceder, né? A casa vai ser cedida. Então, é com C no início e dois S's no meio. Mais um caso aí que gera muitas dúvidas. O traz com Z e o traz com S e acento. Traz com Z utilizamos quando estamos nos referindo ao verbo trazer, pessoal. Trazer com Z também, tá? Então, ele traz comida para nós. Tá aí no exemplo. Esse traz não tem acento e é com Z, tá? Agora, o outro traz com S, que tem um sentido completamente distinto, são palavras completamente diferentes, significa o quê? O oposto da frente, atrás, tá? Dei um passo para trás. Esse trás é com acento e é com S. Onde e aonde? É tudo igual, professora, não tem diferença não. Tem diferença sim para o português normativo, tá? Onde? Em que lugar? Significa o onde. Onde você mora. É algo fixo. Em que lugar? Você está querendo identificar um lugar. Agora, aonde? O aonde existe junto é uma preposição, o a mais o onde. E o que essa preposição faz aí? Essa preposição, ela dá um movimento, tá? Então, tem uma ideia de movimento. Para que lugar? Aonde você irá nas férias? Aonde, né? Você irá. Há uma ideia de deslocamento. Então, escrevemos aonde. Está correto escrever aonde nesse caso. Nessa aula que estamos falando de parônimos, ou seja, palavras que têm sentidos diferentes e que são escritas de maneira diferentes. Temos aí um último exemplo agora dessa nossa aula, que é o verbo ter e o verbo vir também, tá? Tem e tem, com ou sem acento. Isso mudou no acordo novo ortográfico? Não, não mudou. Ainda temos o acento circunflexo para marcar a diferença de singular e plural, tá? A diferença de número. Os verbos ter e vir são acentuados para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Vamos ver os exemplos aí. Ele tem uma doença grave. Nessa primeira frase. Ele tem
ele, uma pessoa, está no singular, esse tem não leva acento circunflexo. Agora, se eu digo na coluna à frente, eles têm uma doença grave, eles têm, tá? Tô falando do sujeito, eles têm uma doença, mas são eles têm, esse tem leva acento circunflexo. Outro exemplo, a economia vem piorando a cada ano. O que vem piorando a cada ano? A economia. Esse vem, a economia vem sem acento. Agora, se eu disser a economia e a educação vêm piorando a cada ano, esse vem, ele é com acento, tá? É o vem do verbo, mas eu estou me referindo à economia e à educação, a duas coisas, então é plural. Tá? A economia e a educação vem com acento piorando a cada ano. Vale lembrar aí que esse vem com acento é diferente da terceira pessoa do plural do verbo ver. Eles vêm. Nesse caso é V-E-E-M, tá? Sem acento. Próximo exemplo. Ali a terceira frase, coluna primeira, cada garrafa contém 1 litro. Contém é um derivado do verbo ter, conter. Só que ele leva um acento agudo no singular. Se ele leva um acento agudo no singular, no plural ele levará um acento circunflexo. Então fica, as garrafas contêm 5 litros, com acento circunflexo, plural. E o nosso último exemplo, o pai intervém na briga dos filhos. Intervém, verbo vir, acento agudo, singular. Como que é o plural? Os pais intervêm na briga dos filhos. Plural com acento circunflexo. E é isso, pessoal. Hoje a aula foi sobre parônimos, essas palavras que parecem iguais, mas são muito diferentes e que preservam a escrita de modos distintos, tá bom? Leiam bastante para escrever bem, exercitem também a escrita, não deixem de procurar um dicionário e utilizem essa aula para caso haja dúvidas aí na hora da produção textual de vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau!